câmera, é isso? Risos. Então, né, Enes? O É pessoal isso esquece mesmo? rápido. Se melhorar, se a prova pra mim ficar fácil, abra a câmera, hein? Ai, meu Pô, Deus. Bando de mercenário. não é, bicho? Mas a ideia é essa. Quem eu já vi aqui, ó, anotei quem abriu a câmera da outra vez. Hoje tá valendo também, Já professor? vai ter uma prova mais suave. Já era para ter feito espontaneamente. Espontaneamente, assim. É porque é todo um mecanismo aqui, professor. Você não faz ideia. Ah, É uma tá, gambiarra entendi. Mó danada. gambiarra, professor, pra ver essa Coloca no câmera aí. celular, grava no OBS, é uma Não, não, maluquice. não. Então fica de boa. Então fica de boa. Se é difícil, tá de boa. Não Ah, precisa então minha esquentar prova a já tá mais cabeça, não. fácil sem ligar a câmera, então. Meu Deus. Se for essa a logística, o Enes já pode fechar a minha já, que vai aparecer toda, tá vendo? Pois é, não precisa nem fazer a prova, né? Então, nem apareceu aqui. Galera, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Nós estamos. Aham. Então a gente na última aula falou sobre os tipos de seleção. Depois a gente falou sobre aqueles tópicos que estão lá num referencial teórico, que era a resistência bacteriana aos antibióticos, certo? Sim. Beleza. E dentro dessa pegada aí, a gente tem os outros exemplos que eu citei, tá? Que são exemplos importantes, muito recorrentes em processos avaliativos. E aí a gente tem ali o que ficou conhecido, um clássico na evolução, que é o melanismo industrial. Mas isso daí é o quê? É um tipo tipo de de seleção. seleção natural. Só para na verdade, não é um tipo de seleção, é um exemplo. É igual o de cima, é um exemplo de seleção Ok. igual ao uso de antibióticos. Beleza? Lembrando, claro, né, que quando a gente tem interferência humana, vira meio que uma seleção artificial, certo? Sim. Mas do ponto de vista conceitual é a mesma coisa. No caso do melanismo industrial, pessoal, foi uma situação que aconteceu numa cidade chamada de Manchester, na Inglaterra, no período da Revolução Industrial. Ok? O que aconteceu nesse período aí onde houve o início da Revolução Industrial, né? No início da Revolução Industrial, galera, a gente começou a usar, numa escala maior, combustíveis mais sujos, né? E esses combustíveis mais sujos, obviamente, conseguiam produzir uma quantidade maior de resíduos de poluentes atmosféricos. E aí o que aconteceu? Próximo dessa cidade havia então um bosque onde nós tínhamos dois fenótipos de mariposas, dois fenótipos diferentes, que era um padrão mais claro e um padrão mais escuro, né? Daí o nome melânico, vamos botar assim, tá? E um padrão melânico. Antes da Revolução Industrial, as árvores desse bosque eram árvores todas cobertas por líquens. E aí, galera, todo mundo lembra o que é pré-revolução? O que é líquens? O que são líquens? Lincoln é o mutualismo? A A relação entre os relação, sim. seres é A mutualismo. alga, a Isso, microalga e... Qual era o isso. outro? Era fungo? Isso. Fungo. Ok. Então, olha só, nesse bosque aqui, pré-revolução, as árvores eram todas cobertas de líquens, tá? E por que eu estou fazendo essa relação? Eu estou fazendo essa relação aqui inicial porque líquen ele é um bioindicador de poluição atmosférica. Como os fungos eles removem a água da atmosfera, caso a atmosfera esteja contaminada, a água absorvida também assim o estará, e, consequentemente, essa água que o fungo pega acaba, ao ser passado para as algas associadas a eles, acabam matando essas algas e, consequentemente, morrem, né? Mariposas. Deixa eu pegar aqui um.
Organismo industrial. Então, olha só, no primeiro momento, deixa eu ver se eu acho aqui, a situação era essa. No primeiro momento, a situação era essa aqui. Ver se essa foto vai ficar boa para a gente ver. Então, ó, nós tínhamos as árvores cobertas de líquens. Então, o que você está vendo aqui é um segmento de tronco, beleza? Onde nós temos duas mariposas. Conseguimos enxergar as duas mariposas? A Sim. preta tá tranquila. A preta está tranquila, é? Sim, a branca tá meio camuflada aí, né? Isso, com certeza. Ó, deixa eu tentar fazer aqui um... A preta acho que está de boa, né? Todo mundo Sim. conseguiu enxergar a preta aqui. E a branca, ela está aqui, ó. Aham. A branca está aqui. O que dá para perceber que é muito difícil de enxergá-la num tronco coberto de líquens. Essa parte clara sobre o tronco são líquens, né? Ah, eu E acho da que mesma onde você vai forma... chegar. Oi? Acho que eu entendi onde você vai chegar. E da mesma forma que nós tivemos dificuldade para ver a mariposa não melânica, os predadores também teriam. Tá? Seria muito mais fácil avistar as mariposas melânicas, então, consequentemente, elas eram mais predadas. Então, nessa situação, a população predominante, o fenótipo predominante, sem sombra de dúvida, em função da menor predação, seriam das mariposas não melânicas. Correto? Ok. Após a Revolução Industrial, com a grande produção, né, de poluentes, da fuligem, etc. e tal, isso acabou afetando os líquens nessa área. E aí, como eu falei, né, a consequência que da pós-revolução industrial foi a redução da população de líquens, já que são organismos muito sensíveis a poluentes atmosféricos, e a consequência foi essa. Agora, ó, com uma população menor de líquens, era muito mais fácil os predadores enxergarem as mariposas não melânicas. Então, ó, todo mundo está vendo que tem duas aí. Conseguiram ver as duas? Sim. Beleza. Então, a gente está vendo aqui, ó, que tem a branquinha e tem a melânica aqui, ó. E tem a melânica aqui. Beleza? Então, galera, dentro dessa situação, qual foi a consequência? Houve uma redução da população de mariposas não melânicas em detrimento de um crescimento da população de mariposas melânicas. Então, quem foi que determinou essa mudança no padrão fenotípico? O ambiente. Mudando o ambiente, você pode vir a mudar o padrão fenotípico esperado. Tranquilo? Tranquilo. Perguntinhas? Nada? Suave? Suave. Tranquilo. Ok. Uma outra situação também que a gente tem é a questão do mimetismo. E da camuflagem. Nós chegamos a falar sobre isso em algum momento? Mimetismo, eu já ouvi esse termo antes, mas eu não lembro o que é. Mas eu acho que não foi com Não, mas você, não foi comigo agora, né? Tranquilo. Bom, então vamos lá. A questão da camuflagem, eu acho que é de boa para todo mundo, certo? Sim. Quando o organismo se camufla, qual é o objetivo? Evitar ser predado. Se protege. Evitar ser, ou evitar que a presa o enxergue, né? Enxergar, sim. Então, na verdade, quem se camufla, o objetivo é evitar
ser visto. Isso daí é um exemplo de seleção? Isso também é um exemplo de seleção. Então, evitar ser visto. Tá no material que eu mandei para vocês. Aham. Lá tem isso, tá? Então, evitar ser visto. Evitar ser visto, pessoal, interessa tanto ao predador, que aí facilita, né, a captura da presa, e também interessa, obviamente, a presa, porque dificulta que o predador a pegue, certo? Interessa para os dois. Então, no caso da camuflagem, é simplesmente não ser visto. E normalmente os animais, os organismos, né? Eles usam dois subterfúgios, que são quais? Como é que se camufla? Com a cor da pele? Com a cor e com a Temperatura, por acaso? forma. A forma. Com a cor e com a forma. Por exemplo, quem que... Sem ser Davi, que era outra pessoa falando. Quem me dá um exemplo aí de camuflagem? O bicho folha lá, verdinho? O bicho folha. Bicho folha, pô. Animais, né? A gente acha aí, ó. Pronto. Achei exatamente o que você falou. Que não precisa ser verdinho, né? Você tem as duas situações aí. Caraca, esse eu nunca tinha visto, não. Isso aí é idêntico a uma folha. Eu tava falando em outro. Muito. Eu vou pegar o outro que você falou aqui. Quando eu olhei esse aí, eu pensei que era uma formiga carregando a folha. Esse aqui também, né? Era desse que você estava falando, era isso? Sim. Beleza? Então, ó, você tem aí dois bichos folha que têm o objetivo de passar despercebido no ambiente. Beleza. Outro, me dá outro exemplo, outra pessoa. Aquele bicho pau, parece uns Bicho gravetinhos. pau, sim. Boa, boa. Aquele aqui, ó. Então, o bicho pau também é um exemplo de animal que está usando aí a forma para passar despercebido, né? Beleza, show de bola. Ah, tem uma quebra aqui. Vou colocar aqui, então. Vai lá, outra pessoa, outro exemplo. Lembra que pode usar a cor, beleza? O camaleão aí, professor. O camaleão. Boa, o camaleão é um clássico, né? O camaleão é um clássico. Ver se vai melhorar a qualidade dessa foto aqui. Beleza, essa foto aqui tá sensacional. Professor, Pode falar. o camaleão, ele só se camufla quando ele quer, você sabe? Ou se é uma coisa que ele pode controlar? Ele é mais ou menos. É mais ou menos. A questão da mudança de cor aqui. Deixa eu diminuir essas fotos aqui para caber tudo num lugar só. É porque o que o animal tem na pele, cara? O animal tem na pele uma estrutura que chama de cromatóforo, que geralmente é estimulado pela radiação que incide sobre ele, sobre o comprimento de onda que incide sobre ele, entendeu? Então, por exemplo, ele não vai ficar verde porque ele quer, ele vai ficar verde porque o meio é verde. Entendeu a diferença? Não, sim. Aham. Mas ele pode, tipo, se o meio for verde, mas ele quiser ficar... Não, é isso que eu tô Ele tem dizendo. cor? Ele não tem cor, então, assim, dele próprio, né? Assim, tem um padrão, tem, né? Mas ele consegue mudar o padrão em função do comprimento de onda que está incidido sobre o cromatóforo. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você quer saber, por exemplo, assim, o bicho está num lugar onde predomina o verde, se ele quer ficar amarelo, por exemplo, e ele fica, é isso que você está perguntando, não é? Porque, no final das contas, ele não tem uma cor, tipo, ele tem como não, tipo, emitir nenhuma cor? Ele não tem uma cor própria dele, não? Então, essa cor própria, na verdade, é uma cor que pode variar. Ah, sim, entendi.
Entendeu? É uma cor que pode variar de acordo com o meio, porque esse lance do cromatóforo, ele é uma estrutura expansível. Ele é como se fosse uma bolsinha com pigmento que o animal consegue aumentar ou diminuir. Basicamente, a ideia é essa, ele consegue aumentar ou diminuir essas bolsinhas de pigmento que tem na pele do animal. Só que o que eu estou falando para você é que esse aumentar ou diminuir essa bolsinha não tem a ver com vontade, tem a ver com qual o comprimento de onda que está incidindo sobre ele. Se está incidindo o azul, estou inventando, aí o estímulo vai ser um. Se está incidindo o verde, o estímulo vai ser outro. Sacou? Professor, mas quando eles se sentem ameaçados, eles mudam, né? Sim, como um ato reflexo, né? Na verdade, ele está te ameaçando, né? Porque a mudança de cor rápida indica mau humor, vamos dizer assim. Indica que ele está estressado, indica que ele está aborrecido, indica que ele está puto, entendeu? Então, ele pode responder dessa maneira também. Só lembrando, gente, que não tem camaleão no Brasil, beleza? Beleza. Caramba. Camaleão não é um réptil brasileiro, tá bom? Essa avezinha aqui, ó, é uma ave top. Top, top, top. Essa ave aqui é uma ave de restinga, tá? Ela ocorre em restinga. E ela se camufla de uma maneira majestosa, assim. Esse animal é sensacional. Consegue enxergar a ave? Aham. Todo mundo conseguiu ver de boa? Sim, sim. Beleza. Essa ave ela ocorre aqui na nossa região. É uma ave tipicamente encontrada na restinga, tá? Na restinga e mata de tabuleiro, né? Que é a vegetação próxima. E também e o interessante dele é que quando você se aproxima, ele fica imóvel, extremamente imóvel. Você pode ficar na frente, e é um passarinho, né? Você pode ficar na frente dele e ele não sai do lugar. Assim, ele permanece firme ali na posição, porque ele sabe que a chance dele ser visto é muito pequena, né? E esse louva-a-Deus aqui, ó, que também vale a pena colocar, porque é um exemplo bem bacana. É um louva-a-Deus pequenininho e que costuma estar no meio de flores, né? Acaba passando batido ali no meio de flores, onde ele fica aguardando um incauto inseto que vai lá para se alimentar de néctar e ele pega. Então, mais um exemplo aqui. Então, a gente está vendo aqui, galera, animais que fazem uso da camuflagem e, nesse caso aqui, o que eles querem é não ser vistos. Tá claro isso? Sim. Beleza. Alguma perguntinha por enquanto? Professor, Polvo Pode também falar. vale? pode parecer talvez Polvo. uma pergunta idiota, mas por acaso tem uma planta que se camufla? Tipo, não sei se faria sentido ela se camuflar também, mas sei lá. Não. Nenhuma pergunta é idiota, tá, cara? Assim, não tem essa preocupação, não. Não, é porque eu nunca vi nada tipo relacionado a uma planta se camuflar. Eu pensei, pô, fazer a pergunta aí só pra tirar a dúvida mesmo. Na verdade, nunca ninguém tinha me perguntado isso, para te falar a verdade, assim. Mas eu não consigo. Você perguntou, aí nunca tinha passado isso pela minha cabeça, né? Você perguntou, e agora eu tô pensando aqui, mas acho que não, cara. Não, eu pelo menos assim, se existe alguma situação como essa, eu desconheço, assim. Desconheço mesmo. Porque não faz muito sentido, né? No mar, talvez. Não tem sei. planta no mar, né? Eu pesquisei aqui, ó. Tô seguindo os dados do Dr. Google aqui, ó. Falando que existe uma planta que as folhas se adaptam à cor das pedras onde ela cresce. No mar? Não. Na terra mesmo. Corydalis emidicentha. Aí, ó. Show. Mas ele fala uma razão? É para não ser vista mesmo? Não sei. Como é que é Ele o só nome? explicou. Falei. Ó, Corydalis emidicentha. Corydalis. Deve ser. O primeiro gênero deve estar. Deve É ser. essa aí mesmo que você está vendo? Essa daí mesmo.
É que tá aparecendo A aqui também. cor é a cor do... É. Mas aí você olha as imagens aqui, professor, parece mais bicho folha do que a planta em si. Tem muita planta diferente. Eu acho que estão me confundindo isso daqui, ó. Mas será que Estão me pregando uma peça. Ah, cara, pode ser... Eu não sei a estratégia, não sei pra que serviria isso também, né? É, estranho. Porque aqui eu tô vendo uma pedra e não tá Eu tô tão até vendo aqui na disfarçada, não. revista Galileu aqui, ó. É, pode ser. Espécie de planta. Ah, não consigo ler porque é pago, né? Uhum. Maravilha. Mas é não na China sei. e tem várias aqui, ó, até no National Geographic falando. Que ela muda de cor Mas aqui eles já falam que é outro, ó. É complicado, não tem muita coisa sobre isso, não. Teria que dar uma pesquisada assim. Eu realmente eu desconheço. Mas beleza. Eu vou até procurar isso. Ler um pouco sobre isso, para ver qual é dessa parada aí. Se é um caso de camuflagem mesmo. O Pode falar. mimetismo é quando quando o animal ele tenta parecer outro? Isso finalmente. aí. Nossa, Então, olha só. tremi Na aqui pra lembrar. camuflagem, isso aí. Na camuflagem, ele não quer ser visto. No mimetismo, o indivíduo quer ser visto. Ele não quer passar despercebido, beleza? Então, ele quer ser visto, mas ele quer ser visto como algo que ele não é. Ele quer ser visto como outra coisa. O nome mimetismo vem de mímico, vem de imitar, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter uma relação entre quem imita, que é o mímico, e quem é imitado, que a gente vai chamar de modelo. E tem um caso clássico disso aqui, não tem? A cobra coral falsa. A coral, né? Isso aí. A coral falsa e verdadeira. Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se o exemplo fica fácil de enxergar. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar essa aqui. E vamos pegar... Cadê? Essa aqui. Pronto. Aí, galera, olha só. Coloquei 2 cobras corais aqui. Ok? Conseguimos imaginar quem é quem? Deixa eu ver. Aí você vai... Chutar? Vai tentar, Davi? Ou você vai chutar? Chutar. E aí? Então tá bom. Vamos chutar, Davi. Qual que você sugere? A esquerda é menor, por acaso? É menorzinha. Mas tamanho não faz... mas tamanho não faz muita diferença. Eu acho que a verdadeira é a da direita. Mas só porque eu botei embaixo do modelo, não, né? Não. Sei lá, talvez a verdadeira seja mais apagada e a coral falsa, ela... Eu pensei o contrário, que a coral verdadeira ia ter a cor mais vívida. Eu também pensei ao contrário. Então a primeira seria verdadeira. Isso. Isso. Só que aqui é a falsa mesmo. Massa. Louco. Eu pensei que a falsa seria que tivesse pra cor assim, porque, tipo assim, é aquele mentiroso, né? Ele quer mentir, ele estica demais a história. Aproveita. Aproveita demais, não tem?
Mas a história não é bem por isso, não. É porque, às vezes, aqui, a câmera que tirou a foto, Sim. entendeu? A luminosidade, enfim, tem um monte de coisa que favorece isso aí. Galera, olha só. Quais são as maneiras de identificar, ou pelo menos as mais fáceis, né, de identificar uma coral falsa de uma coral verdadeira? Essa coral da esquerda, ela é falsa. Por que eu sei que ela é falsa? Eu sei que ela é falsa por 3 coisas. A primeira coisa é o fato de cada conjuntinho de anéis ter 2 anéis negros, tá vendo? Sim. Que são 2 anéis negros. Vamos botar assim... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Agora é só curiosidade, obviamente, que eu não vou cobrar isso de vocês, né? Número par de anéis negros. Isso é tipicamente de falsa coral. Número par para cada conjuntinho que eu estou falando, obviamente, né? Sim. Então, aqui vocês estão vendo que em cada conjuntinho tem 2, né, no caso. 2 anéis negros. Quando você vai para a coral verdadeira, o número é ímpar. 1 ou 3. Número ímpar de anéis negros. Pô, só com essa aqui... Já dá para resolver Já muita fica coisa. facinho de identificar, né? Mas, professor, e se daqui a muito tempo a falsa evoluir para ter esse mesmo jeito aí? Pode acontecer, mas vai ser totalmente aleatório. Só que você tem que lembrar que o evoluir, ele exige uma pressão ambiental. Então eu te pergunto, o que a cobra está imitando? A cobra está imitando a coloração aposemática. Essa coloração aposemática, o preto, o vermelho, o amarelo, o laranja, o azul, indica toxicidade ou impalatabilidade, né? Veneno ou gosto ruim, tá? Então, assim, se está funcionando com 2, não tem, porque não haverá uma pressão seletiva para que ela tenha 3, entende? Entendi. A evolução não vai atuar dessa maneira, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês reparem aqui, ó, é que essa cobra, ela tem um pescoço, tá vendo? Você consegue distinguir aonde começa a cabeça da cobra? Aqui, ó como é que é a cabeça da cobra, tá vendo? Ela meio que emenda, cabeça e corpo é uma coisa só, não tem pescoço. Isso também indica que é uma coral verdadeira. Uma outra coisa que indica é a cauda. Ó, a cauda afunila de forma gradual, ela vai diminuindo o diâmetro gradualmente. Afunila gradualmente. E aqui, ó, olha como é que essa cauda ela afunila de uma vez. Ela não vai afunilando, já afunila de uma vez, já fica bem mais curtinha, né? O final da cauda fica bem mais curtinho. Afunila abruptamente. E a impressão minha ou o final da cauda da verdadeira é toda preta e branca só? É porque tem parte do corpo por cima, né? Em princípio, sim. Não, sim, isso mesmo. Mas lembrando, Davi, que esse padrão de cor ele muda, tá? Sim. Tá? Ele não precisa ser assim, não. Tem cobra que é só vermelha com um monte de linha preta, isso vai variando, tá bom? Isso varia. Uma outra coisa também que aqui não dá para ver é que na coral falsa, às vezes os anéis pretos são incompletos. Debaixo do corpo, no ventre do corpo, é tudo branquinho. Tudo branco, sim. Aí você consegue distinguir. Mas esses 3 aqui são as formas mais fáceis de, no olhão, assim, se precisa chegar muito perto, você identificar uma cobra coral falsa de uma verdadeira. Professor, eu acho que eu já vi também daquele negócio daquele órgão que as cobras peçonhentas têm, sabe? Aquele termorreceptor. Fosseta L'Oreal. Isso, só que eu acho que é um negócio que você, tipo, não tem como identificar, assim, né? Mas a fosseta L'Oreal, ela não aparece na coral. Não?
Não, entendi. fosseta L'Oreal é em cobra tipo cascavel, jararaca. Entendi. Porque eu já vi muita gente, pessoal falando assim, se tem um furinho entre os olhos e a narina, Isso aqui, ó. é peçonhenta. Tá vendo aqui, ó? Você tem a Uhum. narina e a fosseta L'Oreal aqui, Isso. ó. Eu não sabia que a coral não tinha. Coral não tem, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui de... Deixa eu ver se tem uma foto da cara da coral. Mas eu acho que é difícil, porque elas são cobras muito pequenas, né? Elas são cobras muito... Eu acho que aí, tá vendo? Aí você tá vendo a narina aqui, o olho não tem nada. Uhum, isso eu Aqui acho dá que pra ver também legal. dá pra ver que elas têm um olho muito menor que as outras, porque elas são noturnas, né? Essas cobras corais verdadeiras, enquanto a outra é diurna. Aí ela tem um olho bem maiorzão. Isso. E outra coisa também, por exemplo, assim, uma característica de cobra venenosa é ter pupila em forma de fenda, né? E o dela é redonda, ó. É porque ela é noturna, eu acho. Não é? Pupila maior, né? Para poder captar mais luminosidade e tal. Sim. Ó, olha o tamanho da cobra. Corais são cobras geralmente muito pequenas. Tá vendo o dedo do cara aqui, ó? E é uma cobrinha que, obviamente, não quer passar batida, né? Ela, que muito pelo contrário, ela quer ser vista, né? Um outro exemplo aqui, galera, é a questão da borboleta monarca e vice-rei. Ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar essa foto aqui. Já resolve de uma vez. Ó, aqui a gente tem um outro caso de mimetismo. Só para a gente fechar nos exemplos, tá? Então aqui você tem outro caso de mimetismo, a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. A borboleta monarca, gente, ela é impalatável. Ela tem um gosto muito ruim. Beleza? Ela tem um gosto muito ruim, então o predador evita. A vice-rei, impalatável. A vice-rei é uma borboleta totalmente comestível. Então ela imita a monarca para evitar predadores. Ok? O padrão, vocês podem ver que o padrão é bem similar. Não sei se vocês já tinham ouvido falar de borboleta monarca. A borboleta monarca ela faz aquela migração do norte dos Estados Unidos, Canadá, até o México. Eu não lembro. Aquela quantidade Já ouvi absurda. falar. Que é até geração em geração, né? Não é tipo assim, uma vez só. Isso. Que é uma quantidade gigante, assim, né? Que cobre a árvore toda de borboleta e tal. Enfim. E aí, pessoal, deu para entender qual é a ideia aqui, não deu? Uhum. Beleza. Só que na questão do mimetismo, nós temos dois tipos de mimetismo, tá? Esse que a gente viu aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar aqui rapidinho. Esse que a gente está vendo aqui, a gente chama de mimetismo batesiano. A gente chama isso de mimetismo batesiano. Dois tipos de mimetismo. Você tem, então, o mimetismo batesiano. E no mimetismo batesiano, galera, você vai ter que o mímico ele é beneficiado, enquanto que o modelo é prejudicado. Consegue enxergar isso que eu estou falando? Não consigo entender por que o modelo seria prejudicado. Beleza, porque a coloração aposemática, que é o vermelho, preto, azul, amarelo, laranja, ele mostra que o animal é venenoso ou impalatável. Só que o detalhe é o seguinte, o predador, ele tem que passar pela experiência. Ele não vai nascer sabendo disso, né? Ele tem que passar pela experiência. E aí o que acontece? Imagina um predador, se o predador encontra uma coral verdadeira e tem uma experiência ruim, ele vai evitar
outros animais com aquele mesmo padrão. Beleza? Agora, vamos imaginar que ele encontrou a coral verdadeira, a coral falsa primeiro. Ele vai comer a coral falsa de boa. Facinho, vai. Ah, entendi. Aí, quando ele encontrar uma coral verdadeira, numa segunda situação, ele vai tentar predá-la. Então, isso prejudicou a coral verdadeira, porque se ele tivesse encontrado uma coral verdadeira na primeira experiência, ele não teria tentado pegar a segunda. Sacou? Ficou claro, gente? Saquei. Agora entendi. Beleza. E a gente tem o mimetismo milleriano. O mimetismo milleriano, ambos são beneficiados, tanto o mímico quanto o modelo. Ambos são beneficiados. E um exemplo, aproveitando para a gente aproveitar as fotos que estão aqui, e um exemplo clássico disso é a coloração aposemática. Um exemplo clássico disso é a coloração aposemática, que é essa coloração de advertência. Aposemática. Então, a coloração aposemática, que é uma coloração de advertência, ela segue um padrão. Advertência. Qual é esse padrão? Terceiro ano? Ó, é preto, amarelo, laranja, vermelho, azul, que são azul é menos comum, tá? Mas ela também é aposemática. Então, o mais comum é o preto, amarelo, laranja e vermelho. Se a gente parar para pensar aqui, ó, peguei uma cobra, que é um réptil, peguei um inseto, ambos com coloração aposemática, e qual o grau de parentesco entre répteis e artrópodes? Nenhum grau de parentesco. Eu vou encontrar coloração aposemática em quinidários, em moluscos, em anfíbios. E qual é o grau, além de artrópodes, né, como os insetos, por exemplo, como as aranhas, por exemplo? E qual é o grau de parentesco? Nenhum. Aí eu pergunto para vocês, mas espera lá, como é que animais de grupos tão distantes do ponto de vista evolutivo mantiveram o mesmo padrão de coloração aposemática? Diga para mim, vocês. Porque se tivesse parentesco, eu falava assim, não, um herdou do outro. Sim. Mas é o caso? Não tem parentesco. Então, se não tem parentesco, como é que eu explico o padrão ser o mesmo? Mimetismo. Entenderam a ideia? Ok. Então, percebam que imitar o mesmo padrão de advertência é bom para todo mundo. É bom para o mímico, é bom para o modelo. Porque se o animal tem uma experiência ruim com um inseto, com coloração aposemática, ele vai evitar um outro artrópode que tenha. Ele vai evitar um anfíbio que tenha. Ele vai evitar um réptil que tenha. Ele vai evitar um molusco que tenha. Então, a experiência ruim com um indivíduo, independente do grupo, vai fazer com que aquele predador evite tentar predar outros animais de grupos distintos com a mesma coloração. Professor? Sim. Mas eu não entendi como é que é na prática esse imitar aí, porque não tem como ser uma coisa consciente. Não, mas não é por seleção. A gente está falando de evolução? Nós estamos falando de tipos de seleção. Então, ó, como é que surgem bactérias tolerantes? Seleção com antibiótico. Como é que eu mudo um padrão de mariposa de melânico para não melânico? Seleção natural. Como é que a gente tem mimetismos? Seleção natural. Como é que a gente tem camuflagens? Seleção natural. Tudo é exemplo de seleção natural. Não é consciente. Eu tinha lá uma cobra com coloração aposemática. Então, um inseto que mantivesse o mesmo padrão de cor, aleatoriamente, ele também seria menos predado. Sendo menos predado, mais filhote, o padrão de cor tende a aumentar na população. Entenderam a lógica aí? Beleza. Tranquilo todo mundo? Nenhuma perguntinha?
Beleza, então, galera. Até sexta. Ai, meu Deus. Não, brincadeira.